a bolada que mudou o beisebol. Em 16 de agosto de 1920, milhares de torcedores lotaram o Polo Grounds em Nova York para assistir ao confronto entre o Cleveland Indians e o Yankees. Chapman era o astro do Cleveland na posição de shortstop, conhecido por seus reflexos rápidos e defesa excepcional. A partida da tarde seguia em um ritmo típico até a quinta entrada, quando Chapman foi para o bastão. O arremessador dos Yankees, Carl Mays, lançava com um movimento submarino característico, soltando a bola de um ângulo incomumente baixo. A bola, suja e arranhada de jogadas anteriores, era difícil de enxergar contra as sombras do final da tarde. Chapman se inclinou levemente, preparando-se para o arremesso. A bola de beisebol atingiu sua cabeça com tanta força que o som ecoou pelo estádio. Muitos espectadores, incluindo o árbitro, acharam que a bola havia batido no bastão de Chapman. Por um momento, Mays pegou o que acreditava ser uma bola amorteçada e lançou para a primeira base. Chapman deu alguns passos em direção à primeira base, então parou de repente. Ele caiu de joelhos, com uma expressão de confusão no rosto. O sangue começou a escorrer de seu ouvido esquerdo. Jogadores de ambos os times correram para o seu lado enquanto ele desabava no campo de terra. Os médicos das equipes chegaram até ele em questão de segundos. A multidão ficou em silêncio enquanto Chapman era ajudado a se levantar, cambaleando e desorientado. Ele tentou sair do campo com ajuda, mas não conseguiu manter o equilíbrio. No Hospital St. Lawrence, em Nova York, os médicos descobriram que seu crânio estava fraturado. O impacto fez com que fragmentos de osso penetrassem quase 1 polegada em seu cérebro. Cirurgiões realizaram uma operação de emergência, removendo um pedaço de seu crânio para aliviar a pressão. Chapman nunca recuperou a consciência. Às 4h40 da manhã seguinte, ele foi declarado morto. Aos 29 anos, ele se tornou o único jogador na história da Major League Baseball a morrer em decorrência de uma lesão sofrida durante uma partida. A tragédia mudou o beisebol para sempre. A liga logo proibiu o speedball e outros arremessos que adulteravam a bola. Mais importante ainda, os árbitros começaram a substituir regularmente as bolas sujas por bolas limpas, tornando-as mais fáceis de serem vistas pelos rebatedores, uma prática que continua até hoje. Bloqueador do goleiro eliminado. No dia 29 de novembro de 2017, espectadores lotaram o pequeno ginásio de Barres, no Brasil, para assistir a uma partida regional de futsal. Santos Souza era o goleiro de 38 anos do Flamengo de Periperi, um time que disputava a liga amadora local. A arena coberta estava úmida, a torcida animada enquanto a partida entrava em seus minutos finais. O apito do árbitro cortou o barulho. Um pênalti havia sido marcado para o time adversário. Santos Souza se posicionou entre as traves, saltitando levemente na ponta dos pés. Seus companheiros de equipe ficaram em silêncio no meio da quadra. O atacante adversário se aproximou da bola com passos calculados. O chute veio forte e rápido, direcionado ao centro do gol. Santos Souza não pulou. Em vez disso, ele avançou, se agigantou e bloqueou a bola com o peito. O impacto foi sólido, mas sem destaque. A bola desviou-se inofensivamente para longe. A torcida explodiu em aplausos. Santos Souza ergueu os braços em comemoração. Seus companheiros correram em sua direção, parabenizando-o pela defesa crucial. Por alguns segundos, tudo parecia normal. Então, sem aviso, sua expressão mudou. Um olhar de confusão tomou conta de seu rosto. Ele estendeu a mão para um companheiro que o segurou quando suas pernas cederam. Seu corpo ficou mole enquanto ele desabava no chão da quadra. A comemoração se transformou instantaneamente em pânico. Jogadores de ambos os times sinalizavam freneticamente por ajuda médica. Um médico da equipe o alcançou em segundos e começou a realizar RCP. O ginásio ficou em silêncio. Crianças na torcida foram conduzidas para fora enquanto a equipe médica continuava os esforços de reanimação. Por quase 20 minutos, eles lutaram para reiniciar seu coração. Os paramédicos chegaram e assumiram, aplicando um desfibrilador. Os choques elétricos fizeram seu corpo estremecer, mas seu coração não respondeu. Apesar dos esforços desesperados, Santos Souza nunca recobrou a consciência. Ele foi declarado morto no local. Os legistas determinaram posteriormente que ele havia sofrido uma parada cardíaca súbita, provavelmente desencadeada por commotio cordis, uma rara, porém fatal, interrupção do ritmo cardíaco causada por um impacto preciso na parede torácica em um momento crítico do ciclo cardíaco. O súbito raio atingindo o campo. Em 10 de outubro de 2018, nuvens escuras se formaram sobre Banyumas, na Indonésia, enquanto 2 times locais competiam em um campo municipal de futebol. Rahardja, um meio-campista de 35 anos do FBI Banyumas, atravessava o campo com a passada confiante de um jogador veterano. O tempo ameaçava durante toda a tarde, com o ar úmido e trovões ao longe. Mas os oficiais permitiram que a partida continuasse. No 70º minuto de jogo, uma chuva leve começou a cair. Os jogadores olharam para cima, mas a precipitação parecia controlável. Os espectadores abriram guarda-chuvas enquanto continuavam assistindo das laterais do campo. Ninguém percebeu o perigo enquanto a tempestade se intensificava rapidamente.
Exatamente às 16 horas e 17 minutos, um clarão brilhante iluminou todo o campo. O raio atingiu sem aviso prévio. Imagens de vídeo mostraram depois o relâmpago atingindo logo acima do centro do campo. A corrente elétrica se dispersou pelo chão molhado. Hardja, próximo ao meio-campo, foi atingido em cheio. Seu corpo contorceu-se e caiu. Inicialmente, os outros jogadores não notaram o ocorrido, achando que escorregara na superfície úmida. Então alguém gritou por ajuda. Jogadores de ambas as equipes correram até o seu corpo imóvel. Hardja estava completamente imóvel, sua camisa soltando fumaça levemente devido ao calor intenso. A equipe médica chegou até ele em questão de segundos. Seu pulso estava fraco e irregular. Queimaduras marcavam seu peito e ombro esquerdo, onde a corrente entrado em seu corpo. A chuva se intensificou com os paramédicos realizavam RCP. Uma ambulância chegou 7 minutos depois. Hardja foi levado às pressas para o Hospital Regional de Banyumas, enquanto companheiros de equipe e espectadores assistiam em silêncio atônito. Dentro da sala de emergência, os médicos encontraram graves danos internos. A corrente elétrica havia causado uma grave alteração no ritmo cardíaco dele. Apesar dos esforços agressivos de ressuscitação, incluindo desfibrilação repetida e medicamentos de emergência, o coração de Hardja não pôde ser estabilizado. O caminho da queimadura elétrica havia causado danos irreversíveis ao tecido cardíaco dele. Às 17 horas e 42 minutos, apenas 85 minutos após ser atingido, Hardja foi declarado morto. Meteorologistas confirmaram posteriormente que o raio havia transmitido aproximadamente 300 milhões de volts de eletricidade através de seu corpo, muito mais do que qualquer ser humano poderia suportar. O salto de plataforma que deu errado. Em 29 de julho de 1983, a piscina Commonwealth em Edmonton, Canadá, estava cheia de espectadores que assistiam aos Jogos Mundiais Universitários. Chalabashvili, um saltador soviético de 21 anos, era considerado um dos talentos mais promissores do esporte. Sua especialidade era a plataforma de 10 metros, onde executava regularmente saltos de altíssima dificuldade com uma precisão aparentemente sem esforço. Para o seu quarto salto da competição, Chalabashvili se preparou para tentar um salto mortal reverso de 3,5 voltas em posição encolhida, um dos saltos mais desafiadores do esporte. Ele ficou na beira da plataforma, concentrando-se intensamente. A plateia ficou em silêncio enquanto ele iniciava sua aproximação. Sua decolagem da plataforma parecia normal. Ele ganhou a altura adequada e iniciou sua rotação, mas algo deu errado no ar. O corpo de Chalabashvili se abriu um pouco cedo demais da posição encolhida. Esse erro crítico comprometeu a velocidade de rotação dele. Enquanto ele descia em direção à água, ficou claro que não completaria as rotações exigidas. Em vez de entrar na água na vertical, Chalabashvili bateu com a parte de trás da cabeça diretamente na plataforma de concreto. O som do impacto ecoou pela arena que ficou subitamente silenciosa. Seu corpo caiu sem forças na piscina. O sangue imediatamente turvou a água ao seu redor. Outros saltadores pularam para ajudar enquanto a equipe médica corria para o local. Chalabashvili estava inconsciente quando o retiraram da água. Um corte profundo expunha seu crânio, onde havia batido no concreto inflexível. Os paramédicos imobilizaram seu pescoço e aplicaram pressão no ferimento. Seus sinais vitais estavam fracos, mas presentes, enquanto o colocavam na ambulância. Os médicos do Hospital da Universidade de Alberta constataram que o impacto havia causado um trauma severo no tronco encefálico e no cerebelo. Chalabashvili foi colocado em suporte de vida na unidade de terapia intensiva. Por 9 dias, ele permaneceu em coma profundo, sem apresentar sinais de atividade neurológica. Apesar da intervenção médica agressiva, os danos eram irreversíveis. Seu cérebro havia sido gravemente lesionado no momento do impacto. Em 7 de agosto de 1983, o coração de Sergei Chalabashvili parou de bater. Ele morreu sem jamais recobrar a consciência, sua carreira promissora e sua jovem vida encerradas por um erro de cálculo de fração de segundo. Colisão com a máquina. Em 22 de fevereiro de 1992, o ar fresco das montanhas de Les Arcs, na França, estava repleto de expectativa enquanto os atletas se preparavam para a competição de esqui de velocidade nos Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville. Bochatai, um competidor suíço de 27 anos, estava entre os favoritos nesse esporte de demonstração, onde os esquiadores frequentemente ultrapassavam 200 km por hora em pistas especialmente preparadas. A manhã estava perfeita para o treino, visibilidade clara, condições de neve firmes, vento mínimo. Bochatai e vários companheiros de equipe decidiram fazer uma descida de aquecimento antes do treino oficial do dia. Eles partiram por uma trilha sinalizada ao lado da pista de competição, ganhando velocidade gradualmente à medida que desciam. Bochatai acelerou em direção a uma leve depressão na pista, com o corpo na posição aerodinâmica que os esquiadores de velocidade usavam para minimizar a resistência do vento. Seu macacão e capacete especializados foram projetados para atingir a máxima velocidade. A aproximadamente 110 km por hora, ele se aproximou de uma pequena elevação no terreno.
Ao atingir o topo da colina, Bochatai não teve tempo de reagir. Um Snowcat, uma grande máquina usada para preparar as pistas de esqui, estava estacionado diretamente em seu caminho. A máquina estava fazendo a manutenção de uma estrada de serviço que cruzava a pista de treinamento. Nenhum sinal de alerta ou barreira havia sido colocado para avisar os esquiadores. O impacto foi devastador. O corpo de Bochatai atingiu o veículo de metal com uma força tremenda. Seu impulso o lançou contra a estrutura de aço e as esteiras da máquina. O som da colisão alertou esquiadores e trabalhadores próximos, que correram para o local. A equipe médica chegou em poucos minutos, mas não havia nada que pudessem fazer. O trauma na cabeça, no tórax e nos órgãos internos de Bochatai foi imediato e fatal. O impacto causou uma hemorragia interna maciça e múltiplas fraturas expostas. Ele morreu instantaneamente com a colisão. Espectadores e outros competidores se reuniram no local, muitos em lágrimas à medida que a notícia do acidente se espalhava. Os oficiais olímpicos anunciaram rapidamente o adiamento de todas as provas de esqui de velocidade. As bandeiras nos locais olímpicos foram hasteadas a meio mastro. Uma investigação revelou posteriormente falhas críticas de comunicação entre os oficiais da pista e as equipes de manutenção. O operador do Snowcat não tinha contato por rádio com os coordenadores do evento e não sabia que os atletas usariam a pista de treinamento naquela manhã. O espetáculo silenciou. Em 15 de março de 1971, uma multidão modesta se reuniu na pequena cidade belga de Réti para assistir a uma corrida de ciclismo local. Montserrat, o atual campeão mundial, se destacou imediatamente com sua distinta camisa arco-íris, a cobiçada vestimenta concedida apenas aos campeões mundiais. Com apenas 22 anos, ele já era considerado uma das maiores promessas do ciclismo. A corrida era um evento menor no calendário belga, nada parecido com as grandes clássicas ou voltas importantes nas quais Montserrat normalmente competia. Para ele, era uma oportunidade de ganhar ritmo no início da temporada, competindo perto de casa. O circuito de 10 km serpenteava por estradas rurais estreitas, ladeadas por espectadores que aproveitavam os primeiros sinais da primavera. Montserrat rapidamente se firmou na liderança da corrida. Seu pedal potente e a postura profissional no pelotão faziam com que fosse fácil reconhecê-lo, mesmo sem o uniforme característico. Ao se aproximar do 4º quilômetro do percurso, ele pedalava com confiança próximo à frente de um pequeno grupo de fuga. A estrada à frente parecia livre. Os fiscais da prova haviam bloqueado a maioria dos cruzamentos, mas nem todos os moradores locais tinham sido devidamente avisados sobre o fechamento das vias. Um pequeno carro de fabricação britânica apareceu de repente no percurso, dirigido por um senhor idoso que não sabia da corrida em andamento. O veículo entrou diretamente no caminho dos ciclistas que se aproximavam. Outros ciclistas desviaram freneticamente. Montserrat, posicionado na parte externa do grupo, não tinha para onde ir. Sua bicicleta atingiu o para-choque dianteiro do carro a aproximadamente 48 km por hora. O impacto o lançou por cima do guidão. O corpo de Montserrat bateu no para-brisa antes de ser arremessado ao asfalto. Seu capacete, uma proteção básica de couro pelos padrões atuais, ofereceu proteção mínima. Os espectadores gritaram ao verem o campeão mundial deitado imóvel no asfalto. O sangue se acumulava sob sua cabeça. O socorro médico chegou em poucos minutos. Um médico da plateia iniciou os esforços de reanimação e os oficiais da corrida chamavam uma ambulância. Contudo, os ferimentos de Montserrat eram graves demais. O impacto causou trauma severo no crânio e coluna cervical. Às 16 horas e 15 minutos, menos de 30 minutos após a colisão, Jean-Pierre Montserrat foi declarado morto no local. A camisa arco-íris, o símbolo mais prestigioso do ciclismo, foi manchada com o sangue de seu campeão mais jovem. Erro de cálculo no calor olímpico. Em 14 de julho de 1912, espectadores se reuniram ao longo do percurso da maratona nos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Lázaro, um corredor português de 21 anos, estava entre os 68 competidores preparados para enfrentar o percurso de 42,195 km. As condições climáticas estavam excepcionalmente brutais para a Suécia. As temperaturas chegaram a 32 graus Celsius, com alta umidade e sem cobertura de nuvens. Antes da corrida, Lázaro tomou uma decisão crítica, baseada em um entendimento médico equivocado da época. Ele cobriu-se com uma camada espessa de sebo, gordura animal usualmente usada para cozinhar. Essa era uma prática comum entre alguns atletas que acreditavam que evitaria queimaduras e reduziria a perda de água. Às 13 horas e 45, a maratona começou. Lázaro começou de forma conservadora, mantendo um ritmo constante enquanto o grupo avançava pelas ruas de Estocolmo. Os espectadores notaram sua expressão determinada ao passar pelos primeiros pontos de controle. Nos primeiros 10 quilômetros, ele parecia forte e equilibrado. À medida que a corrida avançava, a temperatura continuava a subir. No marco dos 25 quilômetros, muitos corredores já apresentavam sinais visíveis de estresse térmico. Lázaro começou a ter dificuldades. Seu ritmo diminuiu.
Testemunhas relataram tê-lo visto cambalear levemente, com a passada tornando-se irregular. A camada de sebo, em vez de protegê-lo, estava impedindo seu corpo de se resfriar pela transpiração natural. No marco dos 30 quilômetros próximo à cidade de Solentuna, Lázaro de repente desviou para a lateral da estrada. Suas pernas cederam sob ele. Ele desabou sobre a superfície empoeirada. Equipe de resgate correu para ajudar. Sua pele estava alarmantemente quente ao toque, mas completamente seca. Os médicos presentes reconheceram os sintomas de hipertermia grave. A temperatura corporal de Lázaro havia subido a níveis perigosos. Seu pulso estava rápido, mas fraco. Apesar de terem jogado água sobre ele e de ter sido rapidamente transportado para uma unidade médica próxima, seu estado piorou rapidamente. Por várias horas, a equipe médica lutou para baixar sua temperatura e restabelecer o equilíbrio de fluidos. Seus órgãos começaram a falhar um a um à medida que os danos causados pelo calor acumulado se espalhavam por todo o seu organismo. Seu coração, já sobrecarregado pela corrida, não conseguiu suportar o estresse adicional. Às 7h30 da manhã do dia seguinte, Francisco Lázaro morreu sem recobrar a consciência. Ele se tornou o primeiro atleta a morrer durante uma competição nos Jogos Olímpicos modernos. A autópsia revelou desidratação extrema e desequilíbrios eletrolíticos que levaram à falência múltipla dos órgãos. Se você quiser ver mais vídeos como este, clique no vídeo que está na tela agora e não se esqueça de se inscrever.